Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de Química Geral, falando hoje sobre interações atômicas e moleculares. Observe as substâncias presentes no nosso cotidiano: água, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, nitrogênio, ozônio. Reflita. Por quê? Nas substâncias, os átomos estão unidos uns aos outros. Na água, há um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Por que será? Porque no cloreto de sódio há apenas um átomo de cada elemento. No ozônio, existem 3 átomos de oxigênio. E no nitrogênio, temos 2 átomos de nitrogênio. E no gás oxigênio, 2 de oxigênio. Por que será que isso acontece? Então, nós vamos começar a compreender por que, como acontecem também essas interações entre os átomos, ok? Então, primeiramente, os químicos, eles estudaram a estabilidade dos gases nobres. Como assim a estabilidade? Os gases nobres não precisam se ligar a nenhum outro átomo para existir na natureza. Eles estão de forma isoladas, certo? Então, estão isolados na natureza. Isto se deve à configuração eletrônica deles. Veja só, o hélio, então foram lá, fizeram a distribuição eletrônica e observamos que, com exceção do hélio, que é o primeiro gás nobre, todos os outros têm 8 elétrons na última camada. Logo, essa configuração nos deu a ideia realmente de que todos têm esses 8 elétrons e, para ter configuração eletrônica, eles têm que estar parecidos com um gás nobre. Ok? Átomos ou íons com esta configuração eletrônica já estão estáveis. Então, se eu tenho lá um gás nobre com 8 elétrons na última camada ou 2 na primeira camada, com a questão do hélio, ele está estável, mesmo que ele seja um íon, ok? Os átomos não estáveis se unem aos outros átomos a fim de adquirir essa configuração eletrônica estável. Essa é a teoria do octeto. Nestas uniões, os átomos devem ganhar ou perder elétrons na última camada. Então, a gente tem um exemplo aqui do sódio e do cloro. O sódio, na última camada, ele tem 1 elétron, representado aqui por essa bolinha amarela, e o cloro, 7 elétrons na última camada. Então, quando eles formam a ligação, o sódio transfere elétron, fica com 8 elétrons o cloro, certo? Ele perde o elétron sódio para o cloro e garante a estabilidade eletrônica. Podem também compartilhar elétrons na última camada, então simbolizei aqui também, certo? O hidrogênio com 1 elétron na última camada e o outro hidrogênio com 1 elétron na última camada. Para ficar parecido com o hélio, ele tem que ter 2 elétrons, então o que acontece? Eles se aproximam e compartilham um par de elétrons. Então, eles podem doar e receber elétron, como podem também compartilhar elétrons. Átomos com menos de 4 elétrons na última camada devem perder esses elétrons formando cátion estável. Foi o que aconteceu com o sódio, que a gente viu lá. Como assim ele perdeu um elétron? Ele só tinha um? Não, ele não tinha só um. Ele tinha um na última camada. Veja ó, que na camada interna, que é a segunda, olhando aqui os elétrons, que são esses números menores, expoentes, 2 mais 6, 8. Quando ele perde essa última camada, ele fica com 8 elétrons. E aí ele fica estável. Em contrapartida, o alumínio, por exemplo, o alumínio ele tem na última camada 3 elétrons. Se ele perde os 3 elétrons, olha como é que ele fica na camada anterior. 2 mais 6, 8. Ele vai perder 3 elétrons. Então, menos de 4 elétrons na última camada perde. Geralmente são os metais.
com mais de 4 elétrons na última camada, eles devem ganhar para completar o octeto, ou um ânion estável. Então, veja aqui o enxofre. Ó, ele tem primeira camada 2, segunda 8, e nessa ele tem 6, ó, na última camada, 2 mais 4, 6. Então, acima de 4 elétrons, eles ganham elétrons. E aqui tem 6. Para formar a regra do octeto, ele precisa ganhar 2 elétrons. O cloro, com 7 elétrons na última camada, precisa ganhar 1 elétron. Vamos a um exercício. Para adquirir configuração de um gás nobre, o átomo de um número atômico 16 deve. Então, ele tem número atômico 16. Como é que eu começo a raciocinar em relação a isso? Se ele tem número atômico 16, ele é um átomo, tem 16 elétrons. Distribuo. Na distribuição eletrônica, observa-se que tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Bem, na última camada, ele fica com 2 mais 4, 6 elétrons. Ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar com 8. A alternativa correta é a letra D, receber 2 elétrons. Um elemento de configuração. Nessa questão, ele já dá a configuração. Perceba que aqui, esse número maior é a última camada e ele tem 7 elétrons na última camada. Para ficar com 8, a tendência dele é, com 7 elétrons na última camada, ganhar 1 elétron para completar o octeto. Então, letra E, ganhar 1 elétron. Em relação ao cálcio, de número atômico 20, o elemento presente nas substâncias carbonato de cálcio e sulfeto de cálcio é correto afirmar. Então, vamos lá. Cálcio, certo? Independente se ele está falando carbonato ou sulfeto, estamos falando do cálcio, certo? Ele só diz que o cálcio está presente nessas substâncias. Então, em relação ao cálcio, ele está aqui a última camada dele é 4s2. Se encontra no terceiro período da tabela periódica, a letra A está afirmando isso. É correto? Não. Ele se encontra no quarto período. Lembra que os períodos são equivalentes às camadas? E ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então, ele está no quarto período. Errada. A letra B possui 4 elétrons na camada mais externa? Não, ele possui 2 elétrons na última camada. Possui tendência de formar cátions? Se ele tem 2 elétrons, a tendência é que ele doe 2 elétrons, ficando positivo. Então, possui tendência de formar íons de carga positiva. Sim, essa está correta. Pertence à família dos metais alcalinos? Não. Ele pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Portanto, a afirmativa correta é letra C. Tendência de formar íons de carga positiva. Por que isso acontece? Porque ele tende a doar 2 elétrons. Na ligação química entre um átomo X, que é um alcalino terroso, família 2A, com o elemento Y, pertence à família dos halogênios 7A. Quando a gente fala de A, a gente está falando de elementos representativos. Então, se ele já deu ali 2A e 7A, quer dizer que você pode prever a quantidade de elétrons que pode ser doado ou recebida. Já está falando, é um metal alcalino terroso, 2A. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. A tendência dele vai ser doar elétrons ficando positivo. Ou seja, perde 2 elétrons. Então, X vai ser 2 mais. No caso da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Todos os elementos da família de 7A ou coluna 17 têm tendência de ganhar 1 elétron. Se ganha 1 elétron, fica com uma carga negativa, 1 menos. Então, a letra C é a correta.
X é mais 2, Y menos, ou menos 1. Vamos falar agora da ligação iônica ou elétron valente. Essa palavra já está dizendo a gente que vai formar íons, que os elétrons de valência serão doados e recebidos. Então, vejam, esta ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Então, na ligação iônica, os ligantes eles apresentam diferença de eletronegatividade e geralmente é um metal e o outro não metal. Por quê? Porque o metal doa elétron e o ametal recebe elétron. Vamos ver a ligação entre o sódio e o cloro, que já falei lá no início, certo? Então, o sódio perde um elétron e o cloro recebe um, ficando Na+, Cl-. Ocorre a atração entre eles e eles formam o NaCl, que é o cloreto de sódio. Vamos ver através desses diagramas essa estrutura, certo? Então, o sódio. Perceba que o sódio, com um elétron na última camada, ele doa esse elétron. O cloro fica com 7 e ele vai e se aproxima um do outro por atração eletrostática. Ok? Ficando estabilizado. Veja que aqui, ó, quando o sódio doa, ele fica com 8 elétrons e quando o cloro recebe, também fica com os 8 elétrons. Vamos ver agora a ligação entre o magnésio e o cloro. O magnésio, se você olhar aqui a última camada, ó, tem 2 elétrons na última camada. Na interna, ele já tem 8. Então, ele tem que doar esses 2 elétrons. O cloro precisa receber apenas 1. Então, ele doa 1 elétron para cada cloro. Ele está estabilizado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o cloro também, com 8 elétrons, ambos os cloros. Esse vai ficar o quê? Perdeu 2 elétrons, ele fica 2 mais, e cada cloro fica 1 menos. Como eles vão ficar com cargas opostas, ocorre a atração eletrostática entre eles, e eles formam o composto Mg, que é o magnésio, Cl2, ó, 1 magnésio para cada 2 cloros. Lembre-se, quando forma um composto iônico, primeiro vem o positivo, que é o cátion, depois o ânion, aqui na fórmula, tá bom? Então, fica Mg, magnésio, para cada 2 cloros, MgCl2. Há uma regra prática, porque se a gente for ficar fazendo toda hora, né, esses pontinhos, esse diagrama, a gente tem que ter uma previsão, a gente compreender o conteúdo e a gente vai transformar isso em símbolos mais simples para poder fazer as notações científicas, ok? Então, uma regra prática é o quê? Então, para o composto iônico que poderemos usar a obtenção da fórmula final, a gente vai seguir o seguinte esquema. Veja, o primeiro elemento vai ser o cátion, que vai doar elétron, ele vai vir com uma cargazinha aqui, que a gente vai chamar de X. E o segundo elemento, o segundo grupo, vai vir com a carguinha aqui negativa. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor sem sinal e vai transformar ele em índice, subíndice do outro elemento. E vice-versa. Assim, ó. X vem para cá e Y para cá. Qualquer que sejam os valores, sem carga. E aí você vai ter a formação da fórmula final do composto. Vamos ver aqui um exemplo. Então, um composto formado pela combinação de um certo elemento X com número atômico 20 e um certo elemento Y com número atômico 9. Então, na distribuição eletrônica, a gente vai ver que X fez a distribuição. X tem na última camada 2 elétrons. Então, abaixo de 4 elétrons, ele doa. Ele vai doar os 2 elétrons, ficando X mais 2. Certo? Vai ficar assim. O Y, com o número atômico 9, fazendo a distribuição, perceba que ele tem 2 mais 5, 7. Ele tem 7 elétrons na última camada. A tendência dele é receber 1 para ficar com 8. Então, ele vai formar o ânion 1-. Vejam, essas cargas são aqueles que a gente estava trabalhando. Então, você vai pegar a carga desse sem sinal, vai se tornar índice desse e o inverso. Então, veja aqui, ó. Não está assim, ó. Tirei a carga. X, 2, Y1. Então, você vai trazer esse para cá sem carga e esse para cá. Ó.
Como é 1, ele não vai precisar aparecer, então vai ficar XY2. Ok? Qual a fórmula esperada para um composto formado pela união de um elemento metálico A do grupo 1 com um elemento não metálico do grupo B do grupo 15? Então, vamos pensar. Se A é do grupo 1, ele pede um elétron. Então, todos os elementos que estão na família 1, coluna 1 da tabela, todos eles têm tendência de perder um elétron. São metais que perdem um elétron. Na coluna 15 ou 5A, a tendência é que, como eles têm 5 elétrons na última camada, todos eles, a tendência é que ganhe 3 para ficar com 8. Se eles ganham 3 elétrons, eles vão ficar 3 menos. Então, como é que vai ser uma fórmula geral? Sempre que tiver um elemento da família 1, da coluna 1, com o da coluna 15, eles vão se comportar dessa forma, dessa mesma forma. Então, ó, nós vamos ter A com 1 elétron, que perde, e B com 3, que ganha. Aí é só a gente fazer a regrinha de inverter, certo? Coloca esse como subíndice desse e esse aqui. Então, vai ficar A3B. Como é 1, não precisa aparecer, certo? Então, vai ficar A3B. Sempre que tiver um elemento da família 1A ligado a um elemento da família ou coluna 15. Num composto formado pelo cátion X e o ânion Y, com forma química representada X2Y3, a respeito desse composto, assinale a alternativa correta. Então, aqui já está a fórmula pronta. Se eu quero saber, no caso aqui ele está falando nas alternativas, quantos elétrons doa, quantos elétrons recebe, qual é a camada de valência e tal. Então, é só fazer o inverso. A gente já sabe que esse 2 veio da carga desse e esse 3 daqui. Então, ó, o primeiro sempre é positivo. Então, ele vai ser mais 3. X possui 3 elétrons na última camada. E Y, certo? Ganha 2 elétrons, então ele possui 6 elétrons na última camada. Certo? Então, se esse é 3+, ele perdeu 3 elétrons, ele tinha 3 elétrons na camada de valência. E o Y, que é 2-, lembra que o primeiro é positivo, o segundo é negativo, né? Se ele ficou 2-, quer dizer que ele ganhou 2. Ele tinha 6 na camada de valência. Então, a alternativa correta é a letra B. Y possui 6 elétrons na camada de valência. E vamos falar agora sobre a ligação covalente ou molecular. A ligação covalente ou molecular, ela ocorre quando os átomos necessitam ganhar elétrons. Então, ambos os átomos da ligação, eles precisam ganhar elétrons. Estes átomos, eles compartilham elétrons na sua camada de valência, ok? Então, os elétrons passam a fazer parte tanto de uma camada de um átomo ligante como do outro. Então, por exemplo, nós temos aqui átomos representados, né? Átomos de flúor. 2 elétrons na primeira camada, ó, e 2, 4, 6, 7 elétrons. A tendência de ambos com 7 elétrons é receber um elétron. Então, como a diferença de eletronegatividade, não há diferença de eletronegatividade entre eles, o que vai ocorrer? Eles vão compartilhar. Então, eles se aproximam e compartilham aqui, ó, um par de elétrons. Observe que esse par de elétrons tanto serve para um flúor como para outro. E aí, eles ficam estabilizados eletronicamente. Então, ó, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. E estão estabilizados. Nós vamos representar essas substâncias, essas moléculas, da seguinte forma. Tem 3 fórmulas. A primeira fórmula é a fórmula eletrônica, onde nós vamos colocar os símbolos e pontinhos. Nesse caso aqui eu coloquei um pontinho azul, mas você pode
um pontinho, um asterisco, indicando a quantidade de elétrons de valência, ou seja, só os elétrons da última camada. Eu estou fazendo aqui com o hidrogênio, certo? Que tem um elétron, então 1 e 1. Eles se aproximam e compartilham esses elétrons. E aí eu tenho uma fórmula eletrônica. Uma segunda forma é a fórmula estrutural plana. O que é a fórmula estrutural plana? Ela vai identificar os elétrons, só os elétrons que foram compartilhados por um tracinho, certo? Só os que foram compartilhados. Então, hidrogênio forma uma ligação covalente com outro hidrogênio. E nós vamos ter, por último, a ligação, no caso, a fórmula molecular, certo? A fórmula molecular, ela vai indicar quantos átomos para formar aquela substância. Então, aqui nós temos representados 2 átomos de hidrogênio, então fica H2, fórmula molecular. Vamos ver outro exemplo aqui com o nitrogênio. O nitrogênio, dada a sua distribuição eletrônica, tem 5 elétrons na última camada. Para que ele fique estabilizado eletronicamente, ele precisa ter 8. Então, se tem 5, faltam 3. O que acontece? Então, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Então, você representou aqui por pontinhos, certo? Se eu botar aqui a animação, ó, a gente até uniu aqui, ó, os 3. Vai ser compartilhado um com o outro, ele se aproxima e compartilha. 1, 2, 3 pares de elétrons. Aqui tem 6 mais 2, 8. 6 mais 2, 8. Tanto serve para um quanto para o outro. E quando a gente representa por pontinhos, a gente está representando os elétrons de valência. Ó, 2 mais 3, 5. Certo? Na fórmula estrutural plana, você vai representar cada par de elétrons compartilhados por um tracinho. Vejam, esses elétrons aqui não formaram ligação, então eles não aparecem, vai aparecer só esses, ó. 1, 2, 3. Uma ligação tripla entre 2 nitrogênios. E na fórmula molecular, você apenas representa a quantidade de nitrogênios. Tem 2, N2. Consideremos como terceiro exemplo a união entre 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio para formar a substância água. Então, o hidrogênio com um elétron na última camada, o oxigênio com 6 elétrons na última camada. O hidrogênio precisa de 1 para ficar parecido com o hélio. O oxigênio precisa de 2 para formar o octeto. Então, vejam, se aproxima o hidrogênio se estabiliza eletronicamente com 2. Só que aqui, ó, 2, 4, 6, 7. Ele fica com 7. Então, se liga a outro hidrogênio, completando assim sua fórmula eletrônica. 2, 4, 6, 8. O oxigênio está completo e cada hidrogênio também completo com 2 elétrons na última camada. A fórmula estrutural, você vai mostrar só os elétrons que foram compartilhados. Então, esse e esse, certo? E, por fim, a fórmula molecular, que tem 2 hidrogênios para cada um oxigênio, H2O. Bem, pessoal, a gente encerra por aqui, ok? Depois eu volto explicando a ligação metálica. Um grande abraço e até a próxima!